prestando as informações, né, para a população de Palotina em relação à dengue, né? Como é que está a situação da dengue hoje, o panorama da dengue e da chikungunya? Foi divulgado um novo boletim? Teve aumento de casos? Pois bem, teve sim. Teve, na realidade, um número bem expressivo em relação aos meses anteriores, né? Comparado a janeiro, fevereiro e março, né? O mês de abril, infelizmente, dobrou o número de casos em relação a esses meses, né? O mês de janeiro foi 2 casos positivos. O mês de fevereiro, 5. O mês de março, 4. O mês de abril, ele teve 16 casos positivos. Então, um número que praticamente mais do que dobrou em relação aos meses anteriores. Preocupante, porque a gente pensa, o frio está chegando, a temperatura amena, vai ajudar. Os cuidados devem se manter, porque essa realidade não se confirma na prática. Isso se deve também ao número de notificações, de casos notificados, né? Se você pudesse até citar esse último boletim para a gente ter uma noção do número de casos confirmados e o número de casos notificados que a gente tem agora. Esse mês, a quantidade de notificações em relação aos outros meses, se for falando em divisão, foi quase a mesma. 50, 60. Porque a gente está em 261 notificações. Lógico que tem os casos investigados, que são 30, enfim. Mas o número foi igual aos demais, mas positivou mais. O número de notificações tem vindo quase o mesmo número. Mas os casos positivos, eles se positivaram mais e podem positivar novamente, porque temos 31 casos em investigação. Então, assim, os cuidados devem se manter. Não podemos baixar a guarda, porque a luta contra a dengue é todos os dias. Ela não tira férias, não tira folga. Enfim, mais ou menos por aí. Agora que está friozinho, o pessoal às vezes pensa que não precisa ter tanto cuidado. Você já citou que esses cuidados devem continuar mesmo no frio, né? Com certeza. Nós não temos mais aqueles invernos tão rigorosos que a gente tinha no passado, né? Então, a temperatura hoje, o mosquito consegue suportar ela, na verdade. Até a população eu vejo que está suportando mais o frio. O Júnior Matos veio sem blusa hoje, 10 graus, mas é isso aí, o mosquito está adaptado então aí ao nosso clima, né, Júnior? Mais adaptado do que eu não tô. A questão da chikungunya, como é que está o quadro hoje em Palotina? Muito bem. A chikungunya se mantém ainda num caso positivo, né? Porém, tem 2 casos ainda que tá para vir os exames de Curitiba, do LACEN, do laboratório, que podem sim se confirmar mais 2 casos. Então, a gente está aguardando ainda, mas eu creio que infelizmente, pode se positivar mais 2 casos. Você falava antes sobre a divulgação de um novo Lira, que está inclusive em andamento, está quase em fechamento esse novo levantamento, né? Na verdade, como a gente concluiu o 2º ciclo, agora essa semana, e vamos iniciar o 3º ciclo, são 6 anuais. E a gente antes de iniciar o 3º ciclo, a gente tem que fazer, por critério do programa do PNCD, que é o Programa Nacional de Controle da Dengue, o levantamento de índice, que para a população entender é o Lira, e vai ser entre os dias 5 e 7, né, da semana que vem. Na segunda-feira a gente já vai iniciar para levantar como que está o índice de infestação no município. Então a gente vai realizar esse trabalho tem que ser realizado, já é uma diretriz do programa, volto a repetir, e a gente vai ter um panorama, um norte de como que está a nossa situação. No último levantamento, o índice de infestação estava bem alto, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Exatamente. O primeiro Lira do ano deu 3,30. O segundo deu 3,40. Esse número ele nos deixa em sinal de alerta, né? Eu sempre friso. E eu estou preocupado com o 3º também. Com essas, não que a chuva, eu possa agregar a chuva, a dengue, não, pelo contrário. A chuva, eu sempre friso, é uma bênção de Deus. E sim, eu entrelo a questão da dengue ao morador não cuidar da sua residência, do seu imóvel, da sua comunidade. Então, a junção disso, da dengue, é o não cuidado, a não consciência de não deixar a água parada,
tomar esses cuidados que são básicos, necessários para que a gente possa promover saúde, promover os cuidados ao máximo em relação à dengue. É claro que depois da divulgação desse Lira, nós vamos levar as informações também para a população, para a comunidade em geral, mas você, da coordenação e à frente da coordenação de endemias, qual a expectativa? É de que esse número seja menor, se mantenha ou seja até mais alto em relação ao último Lira? Bom, eu tenho que ser bem realista e bem direto. Os números não me mostram isso. Eu trabalhei a campo no sábado, trabalhei nos outros dias, acompanho, estou diariamente procurando estar no campo, nas localidades, junto com os agentes, para ver como que está a realidade. E a gente tem encontrado um número de foco muito alto. A gente sempre está procurando dar as informações para a população em relação a esses cuidados. A gente está cobrando de uma maneira legal, digo isso em notificação, digo isso em orientação, em comunicação, para que ele saiba como ele deve proceder em relação aos cuidados. E mesmo assim a gente tem encontrado erros tão simples que poderiam ser evitados, focos em pratinhos de planta, o bebedor do animal, que você tem que trocar semanalmente ali a cada 2 dias, lavar o bebedor do animal, a gente encontra foco ali, então o morador às vezes só está trocando a água, mas não está lavando. Então vai ter foco novamente. Enfim, me deixa um certo tom assim que não vai ser um índice baixo. Mas pedimos a Deus que seja baixo, né? Porque também, em relação a um índice alto, não quer dizer que também vá ter uma epidemia. Porém, também pode ter, né? Eu sempre frisei antes que os números estavam baixos. Mas a dengue é uma coisa assim, muito de súbito. Ela pode também, o número se elevar rapidamente. Temos casos, exemplos disso, né? De municípios vizinhos que tinham 20 casos. Hoje já estão em 300. Então, assim, não é bem simples assim. Municípios que estavam tranquilos, mas de repente já teve um surto de chikungunya. Municípios vizinhos, enfim, nunca é momento de baixar a guarda em relação à dengue. Na última conversa a gente até iniciou falando assim um pouco sobre as sanções para as pessoas, para os moradores, onde são encontrados os focos aí do mosquito da dengue, do Aedes aegypti. E o nosso tempo já estava no final e a gente ficou de falar um pouquinho sobre isso também. Como é que está essa situação? Já foram aplicadas muitas sanções, porque é passível de multa, né, para a população entender, né, Júnior? Exatamente. Esse não é um critério da endemias, não é um critério de gestão ou de prefeitura, enfim. É uma lei, né? É uma lei que ela foi fundada lá em 2009 e atualizada em 2019, que ao encontrar o foco, imediatamente você tem que aplicar, é aplicada a multa. Então, assim, não é que a gente vai lá e quer, entre aspas, prejudicar o morador, não, pelo contrário. É uma lei que a gente tem que exercer. Qual que é o valor máximo dessa multa aqui? A multa, ela está estimulada por foco, né? De 1 a 3 focos é R$ 244. De 4 a 6 focos, R$ 489. De 7 a 9 focos, é R$ 733. E de 10 ou mais focos, essa multa ultrapassa R$ 978. Já teve caso de ser aplicado esse ano a multa máxima aqui em Palotina? Não, graças a Deus não. Não? O máximo que foi de 4 a 6 focos, R$ 489. E foram muitas notificações já esse ano? De certa forma, para mim tirar um panorama assim, se fosse aplicar teve muitos casos que a gente teve que não teve como aplicar, na verdade, né? Então, assim, se a gente conseguisse cobrar mais, seriam mais, mas até o momento foram, na minha contagem lá, 80 notificações. 80 notificações, é um número relevante para o tamanho do nosso município, né? Muito relevante. Mas nesse caso que você disse que não foi possível aplicar, qual seria a dificuldade? Encontrar um morador, algo do tipo? O morador não estava, aí muitas vezes a gente tem um menor em casa, a gente tem que usar o critério do bom senso, né? Aí às vezes também era um idoso, não era dono do imóvel, então a gente releva essas situações, a gente tenta usar o bom senso também, não levar ferro e fogo, né? Porque o nosso maior objetivo não é notificar o morador, pelo contrário, é conscientizar ele em relação à dengue e priorizar vidas, mais do que tudo. Mas é um trabalho que deve ser feito, a população, eu acredito que deva
ter consciência disso também, porque muitas vezes um vizinho está fazendo a parte, cuidando do quintal, e o vizinho do lado não está, e acaba prejudicando. Pode ter foco no quintal vizinho e o outro é que pode ser picado aí pelo mosquito, né? Por isso é dessas sanções. Com certeza. A gente tem que levar o critério para todos, né? Independente se o morador é pobre, é rico, a gente não está avaliando isso. A gente tem que avaliar em relação à dengue. E com certeza, né? Se um faz a sua parte e o outro morador não faz, acaba dando em nada, porque ele vai levar isso para a comunidade inteira. Por exemplo, um foco numa piscina, né? É suficiente para contaminar um bairro, se o vírus estiver em circulação. Então, é bem complicado esse tipo de situação quando o morador não cuida. De acordo com essa lei, até que você me passou uma cópia, locais como borracharia, ferros velhos, floriculturas têm umas regras específicas. Como é que está o trabalho de fiscalização nesses pontos na cidade? Muito bem. Esses lugares são caracterizados como pontos estratégicos. O que seriam isso? São lugares com recipiente altos, com muitos recipientes que acumulam água. Ferro velho, floricultura, borracharia, enfim. Esses lugares são realizados os trabalhos a cada 15 a 10 dias. Então não é igual fosse na residência, que a gente pode demorar 2 meses até o ciclo para voltar lá. A cada 10, 15 dias a gente retorna nesse imóvel, nesse comércio, para realizar esse trabalho. Já tem previsão de algum arrastão, alguma ação assim a nível do município todo, o Júnior? Eu tenho um projeto aí em relação a prestadores de serviço comunitário, que a gente vai... Eu estou precisando montar essa equipe ainda, que falta vir algum número de pessoas, para realizar multirões de limpeza. Os lugares mais críticos, lugares com mais acúmulo de lixo e até mesmo índice de infestação maior, vai ser priorizado esses lugares. Mas eu tenho essa ideia, sim, a Secretaria de Saúde tem essa ideia, a gente pretende realizar esse trabalho com certeza. Mas a situação da dengue hoje, para se dizer, a gente está com quantos? 27 casos confirmados. Ela está controlada, mesmo com o índice acima do preconizado, o índice de infestação? Está controlada, mas deve se manter um alerta. Mas ela está controlada hoje? Sim, com certeza. Diante de tudo isso, a gente faz uma pergunta: o município está preparado para uma epidemia? O município está, e você está? Você só está quando você cuida, quando você faz a sua parte. Eu estou preparado, porque eu estou cuidando. Essa é a pergunta que o morador tem que se fazer, qualquer um tem que se fazer. Está preparado? O município está preparado para uma epidemia? Sim, ele está. E você está? Quando você cuida, você está. Então fica aí essa pergunta no ar. Já são 7h32, eu vou fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o Júnior Matos, coordenador de endemias, solucionando aí mais dúvidas sobre a dengue, também a chikungunya, sobre o setor de endemias em geral. Já já. Bom dia, bom dia, bom dia, Clube. Promoção. Disque Recaída. A sua Clube. E o Diego e Arnaldo. Alô, galera, aqui é o Diego. E aqui é o Arnaldo. Vão te dar o presente mais desejado do momento. iPhone 16. E para concorrer é fácil. Toda vez que você ouvir a música Disque Recaída na Clube, mande um WhatsApp pra gente com as palavras Disque Recaída. Na hora você estará concorrendo ao iPhone. iPhone 16. Você já sabe, né? Essa é mais uma promoção do Diego e Arnaldo e da sua Clube. Rede Clube Brasil. Com o crédito ágil da Agroforte, seu crescimento no campo não espera. Mais de 1.500 produtores já são parceiros e clientes Agroforte. Se junte a eles e tenha o crédito mais rápido do mercado. E não para por aí. Com parcelas descontadas diretamente no seu lote, você tem mais praticidade. É isso mesmo. A sua moeda de pagamento é a sua entrega de frango à agroindústria. Financie suas operações com linhas de custeios, adequação, equipamentos e insumos na Agroforte, uma parceria feita para você.
Nossa, filhão, já está chegando o Dia das Mães, hein? É, paizão, o ano tá voando. É hora de celebrar aquela pessoa especial que te ensinou que você não é todo mundo. Que na volta a gente compra. E que luz que se apaga é luz que não se paga. Ah, essa eu aprendi direitinho, pai. Para todas as mães do Paraná, a Copel deseja muita energia para cada momento. Feliz Dia das Mães! Copel, pura energia. Eu gosto de música, informação e prêmios. Ouça o Clube do Fã, às 8 da manhã, aqui na sua Clube. Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale bem. Produtos e serviços Cevale. Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio. Na Zendai Veículos, concessionária Hyundai de Toledo, você tem muitas oportunidades para adquirir seu Hyundai 0 km. Vá conhecer toda a linha de veículos que Zendai Hyundai tem para te oferecer, como o novo HB20 2025, o novo Creta que está incrível e os lançamentos do momento, Hyundai Tucson e o SUV de 8 lugares, a Palisade. Zendai Veículos, sua concessionária Hyundai para Toledo e região, na Avenida Parigô de Souza, 155, próximo ao viaduto de saída para Assis Chateaubriand. Telefone 45 35 60800. Muito bem, 7 horas e 35 minutos, já estamos de volta aqui com a Hora do Café, conversando com o Júnior Matos. Júnior, em caso de recusa do morador, aliás, vocês têm encontrado esse tipo de situação? O agente de endemias, ele vai para fazer a vistoria, o morador recusa a entrada. A lei, ela determina que o morador tem a obrigação de deixar o agente a verificar como é que está a situação dos quintais, né? Sim, muito bem. Na Lei 5.034 tem um artigo, que é o artigo 16, que fala sobre isso, sobre a recusa, né? Infelizmente, no nosso dia a dia de trabalho, a gente tem, sim, encontrado recusas do morador. Às vezes a gente entende também, o morador está com um filho pequeno, tem como vir à tarde, a gente é flexível a essas situações. Ou o morador, às vezes, não está mesmo, né? Marca um horário que a gente está lá para atender o morador. A gente é servidor, a gente está para servir a população. Então, o horário que ele possa nos atender, a gente vai entender isso. Mas quando o morador ele usa de maneira desrespeitosa, não querer atender, a gente tem obrigação de entrar no imóvel. A lei, a gente tem que entrar. É uma obrigação da gente entrar no imóvel e fazer a vistoria, porque é para o bem do morador. A gente não está indo ali para prejudicá-lo. Eu sempre friso isso. Então, alguns moradores se recusam, sim, e isso vai gerar uma consequência para ele, desnecessariamente. Porque ele será encaminhado ao Ministério Público, ele vai sofrer as sanções legais que está no artigo, que está na lei. Então, assim, morador, não encontramos, a gente pode nos procurar na sala de endemias. Eu estou nesse horário. Vocês podem ir nesse horário aqui que eu estou em casa e tal. A gente está lá para atender e fazer o bom trabalho, né? Mas tem moradores que se recusam, infelizmente a gente tem que usar os meios legais. Teve caso recente em que precisou ser utilizados os meios legais, ser encaminhado para o Ministério Público. Você pode citar algum caso desse? Claro, sem citar nomes. Sim, teve um caso até ultimamente aí que a gente sempre procurou adentrar na casa do morador. O morador falou que não podia atender, aí durante a tarde não encontrava, mas com o morador lá. Enfim, a gente foi várias vezes e não conseguimos êxito e infelizmente a gente teve que encaminhar. Tentamos de todas as maneiras, mas a gente teve que encaminhar para o Ministério Público porque é a nossa obrigação, né? E aí, quando vai para a via judicial, é um processo moroso que gera toda uma série de transtorno, então o mais fácil seria o morador abrir os portões e é uma visita rápida, né, dos agentes para fazer a verificação e fica tudo certo, né? Exatamente. É desnecessário, né? É uma coisa muito simples ali, o agente leva 4, 5 minutos para vistoriar o seu imóvel ali, uma coisa rápida. Às vezes, lógico que você está com pressa, tudo, mas não vai te prejudicar em nada, pelo contrário, ele está lá para promover saúde. Antes da gente encerrar, na última entrevista a gente falava também sobre a questão dos terrenos baldios. A lei, ela contempla todo o município, todos os terrenos, não só terrenos com edificações. Existe uma vistoria também para esses terrenos baldios?
A gente existe, com certeza, é vistoriado os terrenos baldios. Em relação a Mato Alto, a gente encaminha lá para o setor da prefeitura que já faz esse trabalho dos fiscais, né? Mas a gente vistoria, sim, os terrenos baldios. Lógico, aqueles terrenos com mato muito alto, a gente já encaminha para lá, porque não tem como a gente entrar ali, pode ter um caco de vidro, enfim, tem que prezar também pela saúde do funcionário, do servidor. Mas a gente encaminha, a gente usa os meios legais também. Se o morador ele visualiza uma situação de focos do mosquito da dengue, seja num terreno baldio, seja em uma residência, existe algum canal para denúncia? Sim, existe. Inclusive, a gente faz questão que faz as denúncias, né? Porque a gente está ali para poder atender o morador. O telefone da Endemias, na verdade, é o 9971-7191. Você pode fazer uma denúncia anônima, sem medo algum, que a gente está lá para poder averiguar a situação e tomar o meio melhor possível para que isso seja resolvido e tranquilizar o morador também. Porque que eu friso novamente, a gente está para atender a população. Então, qual seja o problema em relação a dengue, pode nos procurar, que a gente vai atender e procurar resolver essa situação. Esse canal é divulgado nas redes sociais? O pessoal tem feito a utilização desse canal? Eu deixo sempre esse número, ele está no boletim informativo. Mas tem recebido mensagens? O pessoal Sim, tem interagido? A gente tem recebido muitas denúncias. E ele já é um número já que funciona para isso, né? E a gente tem trabalhado por esse número. Em relação às denúncias, a averiguação de uma situação que pode ser um risco, a gente tem utilizado esse número. Muito bem, são 7h40. Eu deixo o espaço aí para suas considerações, algo que você julgue importante, alguma mensagem para a comunidade de Palotina que está ouvindo a gente nesse momento. Muito bem. A mensagem que eu deixo é, em relação a esses dias de chuva, né? Tire 5 minutos para cuidar da sua residência, faça a sua parte. A dengue, a gente está fazendo a nossa, mas a dengue é um compromisso coletivo, não individual. Não é eu fazer a parte, todos devemos fazer a nossa parte. E assim a gente vai ter uma cidade mais organizada, sem dengue, e isso nos tranquiliza. Temos muitos problemas. A dengue é um problema fácil de solucionar, só não deixar água parada. A verdade é essa. Obrigado pela sua presença mais uma Agradeço. vez aqui, Júnior. 7h41, esse foi o A Hora do Café de hoje. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Bom Dia Clube. Você ouviu A Hora do Café. De volta a qualquer momento, aqui.